Oi! Hoje é a resenha do conto Fazendo a Barba, de Luiz Vilela. Um barbeiro profissional há muito tempo se prepara para atender mais um cliente. E está tão bem preparado que está acompanhado de seu assistente, muito mais jovem do que ele, praticamente um moçoilo. A diferença dessa vez é que eles não estão na barbearia, eles foram fazer um atendimento doméstico. E quando eles iniciam o trabalho, colocam a toalha quente sobre o pescoço do cliente, o ajudante começa a ficar incomodado. E o motivo é muito simples: o cliente dessa vez está morto. Bom, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Fazendo a Barba foi publicado por Luiz Vilela em 1973 e esse autor mineiro tem uma obra muito extensa, com contos e romances. Mas o interessante a se destacar é que o livro que inclui este conto, chamado O Fim de Tudo, também publicado em 1973, obviamente, ganhou o prêmio Jabuti daquele ano. Ou seja, um autor já agraciado com prêmios e também objeto de pesquisas de muitos estudos acadêmicos, embora o grande público talvez não conheça muito de sua obra. Tentando achar algumas definições para a obra de Luiz Vilela, a gente pode dizer que ela é cheia de humanismo e ironia. E aqui neste conto, Fazendo a Barba, a gente pode perceber esses dois elementos de uma maneira bem simples, pois a situação vivida ali pelo barbeiro e seu assistente não poderia ser menos humana e também irônica, já que o ato de fazer a barba tem tudo a ver com você se sentir bem, se mostrar bem apresentado para a sociedade. Mas se você já é um morto, para que fazer a barba? Obviamente, esse é um texto que questiona muito o sentido da vida e o sentido da morte, ou digamos, a validade dela, né? Para que ela serve. E podemos ver isso exatamente nas falas do ajudante do barbeiro. O tempo todo, enquanto o barbeiro está fazendo o seu ofício e o ajudante ali ajudando nos utensílios, ele fica fazendo muitos questionamentos, procurando uma resposta, claro, todas dirigidas ao patrão. Só que o patrão, digamos, tem uma reação fria, para não ficar dando um spoiler do que acontece no conto, né? E sim, o rapaz está incomodado de estar fazendo aquilo, sua primeira vez naquela situação, embora ele demonstre ser bem experiente em auxiliar o barbeiro, mas quando vê aquela tarefa tão habitual sendo feita para alguém que, digamos, não pode mais relacionar com ele, né? Digamos que ele começa a se questionar do sentido da vida, principalmente. Esse é o tipo de conto que não tem aquela grande surpresa ao final que muda tudo, ou até mesmo um plot twist que faz impressionar a qualquer tipo de leitor. Não é o caso aqui. A trama se desenvolve do jeito ali que começou e vai, não posso dizer o que acontece até o final, mas aquele diálogo entre os dois, ou aquela tentativa de diálogo puxada pelo ajudante do barbeiro, fica o tempo todo, quase até o fim do texto. E então, lá no finalzinho, acontece uma coisa que não é uma grande virada, mas se percebe algum tipo de amadurecimento para aquele garoto, praticamente, que está naquela situação tão difícil, quando então o barbeiro acha uma maneira de começar a responder tudo aquilo que ele tinha perguntado antes. Obviamente é um final tipo aberto. Luiz Vilela não dá uma definição exata para aquela resposta que ele tanto procura, mas dá um indício de como ele pode chegar nela. O que ele precisa, né, para ser um bom barbeiro, talvez, no futuro.
Em avaliação do conto, quando eu comecei a ler o texto e percebi logo de cara, eu tive aquela surpresa, né, que o cliente dos dois estava morto, eu fiquei com uma grande expectativa pelo que pudesse vir a seguir, quais os desdobramentos que poderiam surgir daquela situação incômoda. Só que à medida que os parágrafos iam passando, eu percebia que nada mudava, apenas continuava o questionamento do rapaz e a certa frieza do homem velho, o seu patrão. O curioso é que mesmo assim, pelo texto ser bem leve, direto, sem ficar enrolando, é sempre bom, né, quando um narrador ele não enrola demais e atrapalha a fluidez do texto. Ou seja, à medida que minha expectativa foi baixando, eu fui me conformando que o ritmo que estava ali era bom e era interessante. E claro, quando eu cheguei no final, ele foi satisfatório, porque aquela situação que acontece com os dois, o barbeiro e o ajudante, faz o fechamento da ideia que está por trás do texto, que é o do amadurecimento. O jeito como o Luiz Vilaça comunica isso ficou interessante. Então, digamos que ele salva o texto de certa forma. Então, como eu gostei e não gostei e criei muita expectativa, eu acho que para Fazendo a Barba está de bom tamanho 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã a gente continua com mais uma resenha da trinca desta semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Enquanto o vídeo não chega, curta este daqui e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Montado de Livros cresça mais um pouco. E até mais.